Eu acho que no início, quando você entra, você vê que majoritariamente são homens, você fica assim, não sei se é o meu lugar, você fica um pouco desconfiado. Mas eu acho que a maior motivação é você fazer o seu trabalho bem e ser competente e confiante no que você está fazendo. A partir do momento que você demonstra confiança, você se impõe. Então, em nenhum momento eu me senti duvidada. Cada vez mais mulheres na área, mostrando que não tem essa diferença de ser mulher e ser homem, que a gente consegue fazer trabalhos iguais, com a mesma qualidade. Não tem um melhor que o outro, que a gente consegue fazer da mesma forma. E hoje, na TCEA, a gente tem mulheres em diversas áreas. E a gente fica feliz de ver que a gente está ocupando todos os espaços. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do TCEA Talks, o podcast que reúne pessoas, tendências e estratégias do mercado de infraestrutura energética. Hoje nós vamos homenagear as mulheres no Dia Internacional das Mulheres com duas engenheiras da TCEA contando um pouquinho sobre o papel das mulheres na engenharia. Estou aqui com a Natália Matos, que é engenheira de projetos na TCEA. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Danilo. E com a Tássia Moraes, que é engenheira mecânica de projetos na TCEA. Obrigado também por estar aqui com a gente, Tássia. Eu que agradeço. Vamos começar falando do início. Vou pegar a Natália primeiro para falar assim. Lá atrás, 21, quase 22 anos atrás, você entrou como estagiária. Como que foi esse processo? Como que foi entrar no mundo que majoritariamente era um universo masculino? Bom, eu entrei na TCEA em 2004. Eu ainda estava tinha 6 meses de curso técnico, né? Eu fazia técnico em eletromecânica. E aí o RH da TCEA, ele foi até a escola, né? E eu me inscrevi e no outro dia me chamaram para fazer a entrevista. E assim, para mim era algo muito novo, porque eu nunca tinha trabalhado, era minha primeira, né, entrevista, assim. E aí eu participei de todo o processo e passou um tempo, né? Eles me retornaram e falaram assim que eu tinha ido bem no processo, mas que a vaga que tinha disponível eu não era para mim, no sentido assim, porque a vaga era para um homem, era para um menino, e porque era para inspeção de recebimento, qualidade. E aí o coordenador na época, ele queria fazer uma experiência de ver como que era uma mulher na qualidade. E aí eu fui e entrei como uma experiência para ser essa primeira mulher no setor da inspeção de recebimento. E como que foi para você ouvir dele, da pessoa que te ligou, que a vaga era para um homem? Eu fiquei bem assim, nossa, mas eu já tinha feito uma entrevista, não chegou nem a ser uma entrevista, porque na hora que eu cheguei lá para fazer a entrevista, eles falaram que a vaga era para homem, então eu já tinha passado por uma experiência. E aí cheguei lá também, falou que a vaga não era para mulher, né? Mas eu fiquei satisfeita de poder entrar e mostrar o meu trabalho. E que eu era tão capaz quanto um homem também, né? Fazendo a atividade. Aproveitando a história, e como é que foi isso? Você entrou de experiência, foi ficando, agora já tem 2 décadas. Como é que foi esse processo, assim, resumidamente? Então entrei junto com O outro o candidato. outro candidato, né? Nós entramos juntos. Ele ficou 3 meses e eu segui como estagiário, fiquei 1 ano como estagiário técnico. E, assim, sempre trabalhando muito, me dediquei bastante. E eles gostaram muito da experiência de ter uma mulher na qualidade, na inspeção, né? Que era uma área que não tinha mulher. Tanto que hoje tem várias mulheres trabalhando, já passou várias mulheres na área e cresceu bastante. Você abriu portas, por exemplo, Tassi, você que chegou agora em 2020, como é que foi o seu processo? Surpreende ouvir essa história, assim, da Natália? Assim, surpreende dizer que essa vaga não era pra você, era pra um homem. Isso daí eu nunca ouvi. Tanto que hoje eu acho que na TCEA tem outras iniciativas para tentar incluir melhor mulheres em outros setores onde atuam predominantemente os homens, né? Mas para mim foi bem tranquilo. Eu entrei como estagiária, ali estava finalizando meu curso de engenharia. Mas é uma coisa que eu acho que até mudar
isso vai demorar um pouco, porque o setor, querendo ou não, predominantemente são de homens trabalhando lá. Da profissão, né? Da Engenharia. profissão, engenharia de modo geral. Mas aí eu cheguei lá, tinha a Nath, a nossa coordenadora também, É uma coordenadora mulher, que assim, já é assim, pra gente, assim, é um orgulho e é uma inspiração também Sim. é um setor que tem mais de 35 pessoas, e dessas 35 pessoas tem 4 mulheres. Sim. E ela coordena esses homens todos, sabe? Então é uma inspiração também. E como que é ver, por exemplo, na engenharia abrindo cada vez mais portas, mesmo que ainda aos trancos e barrancos, dependendo do tipo de setor, ver essa presença aumentando e mostrando exatamente o que você falou, Natália, de capacidade de enfrentar o desafio, de fazer melhor. Seu concorrente ficou pelo caminho no passado aí. Assim, é gratificante ver, né, assim, cada vez mais mulheres na área, mostrando que não tem essa diferença, de ser mulher e ser homem, que a gente consegue fazer trabalhos iguais, com a mesma qualidade, não tem um melhor que o outro, que a gente consegue, fazer da mesma forma. E hoje na TSEA a gente tem mulheres em diversas áreas, inclusive na solda a gente tem mulheres na solda também, né, que pra gente é uma coisa, nova, né, mas que a gente fica feliz de ver que a gente está ocupando, todos os espaços. E você, Tássia? Eu sinto que muitas das vezes quando a gente fala, assim, que não tem mulheres e às vezes entra alguma mulher, muitas das vezes ela se sente um pouco duvidada. Isso até hoje, assim, até pelo que a Natália trouxe, até hoje isso Eu acontece acho que assim? no início, por você desculpa te interromper, mas eu acho que no início, quando você entra, você vê que majoritariamente são homens, você fica assim: não sei se é o meu lugar", você fica um pouco desconfiado, mas eu acho que a maior motivação é você fazer o seu trabalho bem e ser competente e confiante no que você está fazendo. Porque eu acho que a partir do momento que você demonstra confiança, igual a Natália sempre demonstrou também em todos os projetos dela, você se impõe. Então, em nenhum momento eu me senti duvidada. Às vezes é a primeira impressão quando você chega, mas depois que eu comecei a trabalhar e desenvolver meu trabalho, eu não tive. Aí com essas entregas é possível mostrar para as pessoas que estão lá que a competência e isso que prevalece, que vale. Sim. Você acredita, assim, que as oportunidades, elas vão aparecendo e vão dando chances e oportunidades iguais para as pessoas? Como que é isso? Hoje eu vejo como iguais, sim, porque igual a Tássia falou, é importante você ser competente e fazer bem o seu trabalho, independente de ser homem, ser mulher. Então, eu vejo hoje, né, dentro da engenharia, como igual. Não vejo que tenha diferença, assim, porque ela é mulher. Não. Que vocês acham que ainda falta, por exemplo, assim, para poder quebrar cada vez mais isso, esse paradigma que existe de ser uma profissão de homens e que não é, é uma profissão para qualquer pessoa? Acho que falta, ter mais mulheres, assim, a gente vê nos processos seletivos que às vezes vão pessoas lá para fazer, teste para as vagas e tal, e a gente vê muito homem, a gente não vê muita mulher. Então assim, onde que estão essas mulheres, né? Porque as vagas tem vaga disponível, mas a maioria que aparece são homens. Sabe por quê? Você divulga, assim, para amigas que estudaram com você, que estão procurando? Como que é isso também? Aí eu acredito que já entra em um outro fator que não tantas mulheres entram no curso de Isso. engenharia. É um curso que tem poucas mulheres. É um curso que tem poucas mulheres. Quando eu fiz engenharia, eu formei em 2011. A minha turma, quando iniciou, eram 60 alunos e tinha 5 mulheres, uma turma de 60 alunos. Então, a própria formação já é bem menor em relação à quantidade de homens, ao número de homens. Eh, Durante o curso também de engenharia, muitas das vezes eu era a única mulher na sala. Então, ali já tem uma defasagem bem grande, sabe? Eh, Indicação de amigos. Meus amigos eram homens, então acaba que você não tem tanto contato com outras mulheres formandas em engenharia, às vezes até para indicar para uma vaga. Eh, Porque eu o acho que a círculo começa a principal ficar parte é isso. mais com homens mesmo, porque a gente trabalha com homens, estuda com homens e acaba que assim, o círculo feminino ele acaba um pouco reduzido, assim.
Então, até para fazer essa indicação não, vai lá que é bom, não tem tantas também. Ao longo dos anos, vem aumentando o número de mulheres, mesmo que, igual vocês falaram, assim, tem poucas em questão, assim, de cursos, no próprio curso de engenharia, procurando as vagas, mas, assim, como que era, por exemplo, uma foto de Dia das Mulheres 20 anos atrás e como que é hoje? E na Tisseia, quando eu entrei, assim, a gente conseguia reunir as mulheres, né, numa sala. Então ia comemorar o Dia das Mulheres, conseguia reunir todas numa sala. Eu acho que não dava 20. E hoje a gente consegue encher um auditório mais de 2, né, não consegue colocar em um horário só, a gente precisa dividir o horário para caber todas as mulheres que tem. Uma, eh, assim, um chamariz, por exemplo, são, para uma empresa, né, pra pessoa trabalhar, são oportunidades, é salário, é oportunidade de crescimento, de projetos interessantes, porque é o que movem as pessoas. Algumas também são benefícios que chegam. Outro bene uma história interessante que você que tem, porque ao longo de 21, quase 22 anos, você tem 3 filhos que você ganhou trabalhando na Tisseia. Você tem uma história muito interessante que eu queria que você dividisse para contar o que aconteceu durante um dos períodos de licença maternidade. Quando eu estava de licença maternidade do meu primeiro filho, isso há quase 10 anos atrás, então eu estava em casa e eu recebi uma ligação do coordenador na época, né, eh, dizendo que eu tinha recebido, um aumento de salário, né, porque já estava na época do aumento de salário, então que eu tinha recebido esse aumento, mesmo eu estando de licença maternidade. Eu estranhei, porque eu achei que eu não iria receber aquele ano, que seria só, né, a oportunidade viria só no próximo. E aí eu fiquei muito surpresa, né, ele foi até a minha casa, me entregou, né, Uma uma carta carta, né, com o explicando. explicando o aumento e tal, e eu fiquei, assim, muito, impressionada, porque eu já estava com um certo receio de estar de licença maternidade, né, num departamento que era majoritariamente homem, e veio como um refresco, assim, nossa, então quer dizer que eu estou fazendo meu serviço bem feito, que eu estar de licença maternidade, não é um perigo, não é um risco, sabe. E eu fiquei muito satisfeita disso. Tá, o que que você acha, por exemplo, uma história dessa? Receber uma promoção ou um aumento? Um aumento durante a licença maternidade. Isso inspira, por exemplo, estudantes, mesmo que não tenha tantas assim participando, mas uma feira dentro de uma universidade, igual foi lá o RH apresentou. Contar uma história dessa atrai essas mulheres para poder querer também trabalhar na TCE. Isso pode ser um chamariz? Eu acredito que sim, porque querendo ou não, a gente fala essa comparação, a maioria são homens, então eles não vão engravidar, eles vão ter licença maternidade, eles vão ter a trajetória contínua ali, não vai ter que interromper, sei lá, um ano de projetos intensos, porque vai entrar de licença. Eu acho que essa história é um bom exemplo de que o que realmente importa é o que você faz e o seu posicionamento, a sua confiança, e que mesmo nesses momentos você tem a oportunidade de crescer e a empresa ela consegue, te acolher nesses momentos de transição. Isso aconteceu na TCE, mas isso deveria acontecer em qualquer outra empresa. Sim, Não é o que acontece na maioria, né, porque a mulher quando engravida e quando entra de licença maternidade já fica com certo receio: "Nossa, vou ter meu emprego depois que eu voltar", né. E não é o que eu vejo lá, sabe, assim, na TSEA a gente é bem acolhida, né, e tanto que eu tô lá eu tenho 3 filhos, né, então já passei por 3 licenças maternidades, e em todas elas, assim, todas as vezes que eu estava grávida, eu continuei meu trabalho, continuei meus projetos, fazendo projetos importantes, trabalhando, assim, até na última semana, assim, atendendo, inspetor ali, acompanhando projeto, então, motiva a gente também, sabe. Você está ouvindo, escutando o TCEA Talks. E hoje o episódio é sobre mulheres na engenharia. A gente fez uma introdução assim um pouco sobre os assuntos e eu queria falar agora dos projetos que vocês desenvolvem. Vocês falaram que são projetos grandes, interessantes. Exemplos, por exemplo, assim, de projetos que vocês podem dividir com a gente. Começar com a Tássia. Dá uma escaladinha. não sei. Eh, a gente tem muito desafio, porque cada projeto ele é independente, cada um tem uma especificação de um cliente diferente, às vezes ele pede um material diferente e a gente tem todas essas dificuldades. Eh, um que eu fiz ano passado que foi um pouco difícil, mas foi porque era um cliente novo, era um cliente de homologação.
E foi um pouco de um desafio, porque normalmente esses projetos também têm reunião de design review e às vezes com inspetores. Então, além de você fazer o projeto, você também tem que, o que eu já falei muitas vezes, é você ter confiança. Porque às vezes você vai receber um inspetor e o papel do inspetor é te questionar, é perguntar por que você está fazendo o projeto desse jeito. E tem esse outro fator de dificuldade de você poder ser confiante no que você está fazendo. Alguns projetos também pedem alguns materiais que a gente não está acostumado e a gente tem que correr atrás de fornecimento. Então, tem todas essas dificuldades durante o projeto. A Tássia foi muito bem. Mas o que você pode contar, assim, de algo que para você foi, assim, um divisor que você encontrou na carreira para poder Ainda bem, eu já tive alguns, A assim, Natália faz os mais difíceis, né? alguns desafios, assim, porque eu gosto muito de fazer projetos difíceis, projetos complexos, me motiva mais, sabe? Então já passei por alguns. A gente fez um para os Estados Unidos em 2020, se eu não me engano, que era um projeto muito alto, era um projeto grande, e a gente não fornecia tanto para os Estados Unidos na época, então assim, era um projeto o início importante. dessa parte aí, da expansão internacional. Então, esse foi muito importante. A gente fez subestação, eu fiz um projeto de subestação móvel, que é com uma redução de espaço. Então, assim, a gente tem pouco espaço para trabalhar. A gente fez também, agora, tem uns 2 anos, a gente fez um outro para os Estados Unidos, que também a gente recebeu um inspetor bem exigente. Então, assim, a gente tem que melhorar cada projeto para conseguir atender as necessidades desses clientes. Então, assim, Por que a dificuldade, assim, do projeto, ela inspira e dá vontade de conseguir ali? O que isso mexe? Eu acho que fica diferente. Porque, querendo ou não, a gente faz muito projeto. Então, acaba um, daqui a pouco você já está começando outro. Então, se você ficar fazendo a mesma coisa, eu acho que fica um pouco cansativo. Quando você pega um projeto que é um pouco mais desafiador, você já fica, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu e acho que também dá mostra. Versatilidade? Eu também gosto de fazer, porque, tipo assim, nossa, é uma mulher. Eu gosto de mostrar, nossa, eu sou mulher e eu consigo fazer, sabe? Porque eu já fui confundida, por exemplo, já ligaram lá no departamento, né? E aí a pessoa queria falar, eu atendi o telefone e a pessoa, eu queria falar com o projetista responsável. Ela achou que eu era secretária. Ó. Então, tipo assim, o projeto era meu, eu era a projetista responsável pelo projeto, e a pessoa achando que eu era a secretária. Então, assim, né, não é só porque eu sou mulher que eu não posso fazer projetos difíceis, projetos grandes. E a gente tem feito muitos projetos bons. A Tássia tem ido muito bem. inspiração aqui. Inspiração do lado? Vocês tiveram respaldo da TSEA para poder ir crescendo, tendo essas oportunidades. O mercado ainda tem uma resistência, igual, por exemplo, você está contando? Não sei, talvez um cliente, talvez algum inspetor que está querendo saber alguma coisa por ser mulher? Isso acontece ainda no mercado? Que barreiras ainda que existem, assim, para poder quebrar? Acho que acontece, mas acontece bem menos do que acontecia antes, assim. Eu acho que tá faltando as pessoas acostumarem mais com a presença feminina. Não é... acho que perceber que certos trabalhos não são feitos exclusivamente por homens, que mulheres podem fazer e podem fazer bem feito. Eu acredito que isso já não é tanto uma barreira. Eu acredito que às vezes acontece de ter uma surpresa de, você é a projetista, mas eu acho que isso não impacta de uma forma negativa. Eu acho que é uma surpresa, mas não que a pessoa espera menos. Eu acho que é porque a pessoa não está acostumada a ver uma figura feminina nesses papéis. Hoje eu não sinto essa surpresa, assim, quando eu entro. E as pessoas, vocês têm que fazer, por exemplo, igual você está falando de papéis, assim, ter que representar algo ainda, assim, talvez com mais força, para quando tá uma sala só com homens, para poder mostrar o valor, ou o trabalho que já é o histórico mesmo, o projeto já bem desenvolvido, já fala por si, porque é a evidência que está ali. O projeto já fala por si e a gente, quando a gente está fazendo o projeto, você domina o seu projeto, então você consegue defender aquilo em uma reunião, em uma discussão. Com propriedade. Então... E, por exemplo, você estava falando assim, às vezes eu gosto de pegar porque eu quero provar que eu dou conta. Como que é, por exemplo, talvez, eu não sei, receber um projeto porque
dois homens ali não quiseram fazer porque achou que era muito desafiador, você vai lá e prova. Como é que é isso, assim, dá satisfação também de mostrar a competência, ajudar talvez um colega que está com dificuldade porque você já passou por um caminho e aí você consegue mostrar para ele como fazer para chegar naquela solução, como é que é? É muito bom, assim, mas eu acho que é mais um desafio pessoal, assim, uma coisa minha mesmo, assim, uma cobrança minha de querer mostrar que eu posso fazer. Então, Um fator motivador, assim, isso. pessoal. E para mim, as dificuldades que eu tenho dentro do projeto, normalmente eu sempre vou correndo para a Natália e falo assim, Nath, como é que você faria isso aqui? Então, querendo ou não, eu acredito que a Nath é uma inspiração nessa trajetória, na criação de projetos, e querendo ou não, não acontece muito de rejeitar o projeto. Se caiu no seu colo, ele é seu, e eu sei. Tem como você falar assim, não quero esse. Você tem que se virar. Então, todas essas dificuldades, você tem que se desdobrar e, querendo ou não, provar que você consegue. Por exemplo, tem um pitch, às vezes assim, tem 4 projetos ali, aí cada um pode escolher ou não, é o que caiu, Ele tá livre, vai fazendo Eles são direcionados. Mas eles são direcionados conforme a experiência. a experiência às vezes até para forçar a pessoa a desenvolver mais. Porque a gente, projetos transformador não é uma coisa assim que tem um guia, sabe? Você aprende à medida que você vai fazendo. Então, você tem que ir aumentando esse nível de dificuldade para você aprender mais, assim. As pessoas olham o equipamento, ele parece muito igual, que ele é gigante, tá aquela capa do lado de fora, mas o que vale às vezes é o que tá dentro, às vezes a capa do lado de fora também tem uma diferença para poder adaptar, dependendo de onde que é o lugar que ele vai ficar. Para poder motivar as pessoas, por exemplo, que estão ouvindo, assistindo a gente. O que motivaria, por exemplo, alguém que está formando a querer entrar na TCEA? O que ela vai encontrar de desafios na área de engenharia, por exemplo? Começar com você. Quando eu entrei um pouco meio sem saber sobre transformador, porque querendo ou não, transformador é um time pequeno durante a sua graduação. Você entende um pouco o conceito em alguma matéria, mas você não entende completamente o equipamento. Então, quando você entra, você já tem que começar a estudar o equipamento de uma forma geral. E então já é um conhecimento diferente, é uma coisa diferente do que você aprende durante a graduação. E lá é exatamente o que a Natália falou. Eu não acreditava muito não, não tem um guia. A gente tem um passo a passo, mais ou menos um guia, mas querendo ou não, vai ser diferente. Para cada pessoa que for fazer um projeto, ela vai ter um conceito, ela vai desenvolver. E cada cliente também tem especificação, às vezes ele pede uma coisa diferente, então... Uma legislação, dependendo, vai ter, por exemplo, a característica do lugar. Igual a Natália também já comentou, às vezes a condição de transporte é um pouco diferente, aí você tem que tentar apertar um pouco mais. Eu acho que quando eu entrei, eu não tinha muita noção, querendo ou não, você não tem, mas eu fui aprendendo com o tempo que realmente é com experiência. É você entrando, trabalhando, aí você faz um projeto, aí você aprende com ele, aí você pega um mais difícil e o que você fez no outro, às vezes, já não se aplica mais nesse. Próximo. Então, eu acho que esse desafio constante, para mim, é muito, muito legal. Isso inspira, por exemplo, quem está formando a querer ganhar um conhecimento mais rápido, consistente, funciona. E você, Natália, que está há 2 décadas na TCEA, o que motiva, por exemplo, mulheres também que já estão formadas há mais tempo, estão procurando um desafio? Você falou que você é movida a desafio pessoal, de se testar. O que tem, assim, que realmente traz? Assim, porque é um aprendizado constante. Então, não é uma coisa que você não vai fazer a mesma coisa por muito tempo. Então, você está sempre tendo que pensar uma forma diferente, desenvolver uma coisa diferente. E são desafios diários, assim. E também conviver também o ambiente. Acredito que os desafios motivam muito. Como é que vocês imaginam, por exemplo, daqui a uns 5 anos, que é um curto prazo para médio, assim, o mercado? Você acha que com essa expansão que a gente vai ter agora, com mais contratações, vai também ampliar a presença feminina? Vocês vão ver mais mulheres, vocês vão incentivá-las a estudar? Você que entrou como técnica, é engenheira, a fazer esse caminho? Eu espero que sim. Eu também espero. Assim, eu gosto muito da área, gosto da área de engenharia. A gente vê que mulheres fazendo o projeto mesmo, nós somos poucas, mas a gente
consegue fazer bem nosso trabalho, né? A gente tem uma coordenadora mulher que também né, auxilia nisso, então eu acho que devem vir muitas mulheres nessa expansão aí. E é o que a gente deseja, né? É o que a gente deseja. Eu acredito que você mostrar que é um lugar que acolhe as mulheres, né? E que, apesar da maioria ser homem, não tem o problema de contratar uma mulher, não quer dizer que você vai chegar na entrevista e ficar entre um e o outro vai ser escolhido só porque ele é homem. Eu acredito que isso definitivamente não acontece. Eu acredito que as oportunidades são iguais. O que falta mesmo é a mulher chegar e candidatar e Disponibilizar se disponibilizar. para vaga, assim. Acho que falta isso. Espaço tem. Espaço tem. Lugar de mulher é onde? Onde ela quiser. Definitivamente. Muito obrigado pela participação, pelo bate-papo. Quando a conversa é boa, passa rapidinho. E você que está ouvindo, está assistindo, siga a gente nas nossas plataformas, tanto no YouTube, no Spotify, nos outros canais de áudio que a gente tem, o Tisseia Talks. Deixa lá seu like, comentário, para a gente saber o que podemos trazer para poder agradar também a você. Fico por aqui, meu nome é Danilo Girundi, sou o host do programa. Tchau!